Perlimps é um projeto muito pessoal do cineasta Alê Abreu. O Alê, um grande artista plástico, multiartista brasileiro, que começou no curta-metragem, na animação, e veio para o longa-metragem, em que ele teve sua grande janela para o mundo com o filme O Menino e o Mundo, que ganhou a Annecy no ano de 2014 e que automaticamente colocou ele na disputa do Oscar, né? O Menino e o Mundo para o Brasil é a grande referência na área de animação. Perlimps na verdade, é uma história muito pessoal do Alê, como, aliás, todo o trabalho dele, né? Assim, é uma história que eu acho que povoa o inconsciente dele. O Alê, eu noto assim, que ele, muitas vezes, sem perceber, ele fala da infância dele, de uma memória dele de menino. Todos os filmes dele, se você observar, tem essa temática. E ele traz esse universo do inconsciente dele para o traço dele, para uma investigação artística. Neste diário começarei os registros da produção de Viajantes do Bosque Encantado. Estou no avião seguindo a Munique, para a apresentação de O Menino e o Mundo. Agora, passados 10 meses após a conclusão de meu segundo longa, começo a ter a mesma sensação de desligamento espiritual com o filme que tive com O Garoto Cósmico, na medida em que novos impulsos criativos vão me transportando para um outro lugar, para dentro de um bosque iluminado pela luz da manhã. Para mim, o mais legal de se fazer um filme é entrar num universo desconhecido. E o espectador é convidado a vivenciar esse universo. E a sensação que me dá é de que os elementos e até os personagens que depois eles vão surgindo, eu vou encontrando com esses seres na medida que eu vou entrando nesse universo, de que eles já estavam lá, de que eles já existiam. Assim foi o encontro com Claé, com Bruot. A hora que eu encontrei esses personagens, eu já sabia o nome deles. Veio Claé, Bruot. Praticamente é uma coisa muito racional para mim. E o mais legal é essa revelação, que realmente que me motiva. Então acho que antes de ser uma história, antes de ser um roteiro, são essas pistas e esses elementos, esses personagens que vão surgindo para revelar uma história. Claé e Bruot são crianças bicho e agentes secretos de reinos rivais. Inimigos mortais se perdem numa floresta, cercados pelos terríveis gigantes, onde descobrem que receberam a mesma missão secreta: salvar os Perlimps. Mas quem são os Perlimps? De onde eles vieram e o que eles querem? Meu nome é Luiz Bolognese, Eu sou produtor do filme Perlimps, do Alê Abreu, e também sou realizador. Já dirigi uma animação, uma história de amor e fúria, que esteve na Annecy e ganhou o Cristal. E essa nossa parceria, ela nasceu justamente das nossas trocas de experiência como realizadores de animação no Brasil. E nós nos aproximamos e juntamos esforços, eu, o Alê, a Laís e o Ernesto também, muito para enfrentar juntos as dificuldades autorais que eu e o Alê sentimos de produzir no Brasil, onde a gente tem muita dificuldade para estabelecer as coproduções internacionais. Então, diante de tantas dificuldades de produzir, eu e o Alê, nós procuramos juntar esforços para poder gerar conforto na produção do outro. Então, nesse caso, na produção do Perlimps, o nosso objetivo foi o tempo todo gerar condições para que o Alê se concentrasse na parte criativa e não tivesse que se preocupar tanto com os aspectos de produção, de gestão, de levantar recursos, de administrar equipes. Ele é um artista que, de fato, ele faz com as próprias mãos. E ele é um artista com uma assinatura não só no traço, do desenho dele, que ele já desenvolve como um artista plástico, mas também do ponto de vista da história que ele quer contar. O Alê ele é não só o diretor, como também o diretor de arte, também fez todos os cenários e a maioria da animação. Então, realmente, essa etapa artística, criativa, mas também exige um conhecimento técnico, ele acaba abraçando muito. O nosso objetivo, meu, da Laís e do Ernesto, é trazer condições
para que a gente realize um trabalho autoral, no sentido de que o Ale Abreu recebe vários inputs, tanto no roteiro como na direção. A gente traz inputs, nós trazemos consultores, buscamos também reflexões externas de outros produtores europeus, mas mantemos o processo de decisão na mão do diretor. Os produtores do filme, a Laís Bodansky e o Luiz Bolognese, trabalharam muito comigo nessa parte de sempre ter uma leitura crítica, né? Quando a gente se encontrou para unir forças e fazer esse projeto, o filme estava ali na sua terceira ou quarta versão de roteiro, e eles foram meio que os primeiros a entrar nessa história e me trazer a primeira opinião. E aí todas essas leituras, né, acabou meio que direcionando também a história. O filme nasceu dessa ideia. Dois personagens que são completamente opostos. Tanto que um vai para um caminho do laranja, outro é azul. Um é mais forte, outro é mais magrinho. Um tem aqui mais grosso e afina, outro aqui mais fino e engrossa. Então tudo meio que vai no oposto, assim. Em termos de personalidade, eles vêm de reinos completamente diferentes, né? E que são inimigos mortais, né? São reinos que estão em guerra. Na fábula do filme, um é o reino do Sol e outro é o reino da Lua, né? E são reinos também opostos, né? Um é um reino militar, um reino tecnológico, da onde vem o lobo, de onde vem o Claé. E Bruot vem de um reino mais cigano, de um reino onde, digamos, o mito é mais forte, é o reino da lua. Tudo meu! Esse bosque é do reino da lua. Então um é mais o mito, o outro é mais a lógica. Então eles são completamente opostos. Eu acho que o legal da criação desse roteiro foi brincar com essas personalidades, né? Eles estão sempre um mentindo pro outro, um enganando o outro, um querendo ser melhor que o outro. Como você sabia da Grande Onda? E como sabe de tudo isso? Nós, produtores, participamos bastante da fase de dramaturgia e muito ativamente também nos animatics, né? E eu acho que isso estabelecia um diálogo muito rico para o Ale. Eu sempre tratei o storyboard como uma etapa de roteiro, né? A gente não usa o board só como decupagem, a gente usa o board também como construção da história. Muita coisa que a gente descobre de dramaturgia acontece no board, né? É colocando os personagens em cena, movimentando os personagens, entendendo como eles reagem no ambiente, como eles andam, como se relacionam com o universo. Em agosto de 2018, nós começamos com uma equipe de board para trabalhar em algumas versões que o Ale já tinha feito antes. Nessa etapa foi bem legal, porque o Ale ele abriu o filme pra gente, explicou a história que ele queria, e aí a partir disso nós tentamos avaliar como equipe o que estava sobrando, o que estava confuso, o que saía um pouco dessa mensagem que ele queria passar, porque a gente dividiu o filme nas sequências dele e nós discutíamos em post-its. Abria assim numa mesa, todos esses papéis são todas as sequências do filme abertas e os rascunhos que nós íamos trabalhando juntos, aí montava e assim a gente tinha uma visão do conjunto para poder, como estava em post-it, jogar fora, trocar, sei lá, o painel 10 virava o painel 12, joga outra coisa fora, inverte isso daqui. E a gente conseguia daí, assim, bem rapidamente já testar se a gente sentia que a história estava funcionando. Então esse filme ele nasce com essa ideia de estar aberto às boas ideias que vêm. E nesse sentido a gente teve uma etapa de storyboard onde o filme foi alterado, né? O roteiro foi alterado. A nossa equipe de board ela alterou até a estrutura do filme. Claro que tem trechos que estão ali preservados, trechos que eu gostava muito do projeto, que seguem desde a primeira versão, que eles estão ali como eles vieram.
a subida dos personagens pelas nuvens, por exemplo. Nesse meio tempo, sequências que não funcionavam caíram. Acho que foram 4 meses de produção de storyboard com uma equipe de 5 ou 6 pessoas, trabalhando exaustivamente por 2 versões, fizemos 2 versões de Animatic. E aí então a gente dá início à produção. Legal, mas eu não preciso. O meu poder vem de dentro. Espada de luz! Então acho que direção de arte a gente tem 2 aspectos muito importantes que guiaram a realização dos Perlimps. O primeiro deles é o trabalho de cor, principalmente pensando que os Perlimps eles vêm de uma outra dimensão para esse mundo e surgem a partir de uma explosão de luz. Então essa ideia do prisma de luz, do arco-íris, do multicolorido, ele me guiou muito na paleta usada no filme. Muitas das sequências do filme eu uso praticamente todas as cores, todo o círculo cromático. Ou seja, é um trabalho feito muito sem medo de usar a cor, de deixar a cor explodir. Então nesse Bosque Encantado, a cor é um elemento que conta pra gente onde os personagens estão. Então mesmo em situações onde são mais extremas ou mais escuras, eu tenho lá resquícios dessas manchas, que é o segundo item que eu queria contar, que é o trabalho de mancha de cor. Os cenários do filme, cada um deles nasceu aqui de dentro de uma dessas manchas, olha, que foram feitas de forma bem aleatória. Tá vendo? Eu fui manchando, meio que muito sem pensar qualquer tipo de elemento aqui. Essas manchas então foram escaneadas, e digitalmente é que o trabalho de cenário acontece. Então, a ideia é que cada momento do filme seja encontrado no meio dessas manchas, onde vou localizando aqui pequenos elementos como uma árvore, ou um tronco, ou umas folhagens. Digamos que isso aqui fosse um plano bem aberto, O que eu poderia pensar olhando para esse emaranhado de formas aqui, de sugestões, Então, de repente aqui uma copa de árvore, olha. Aqui tem um pedaço de floresta, e aqui atrás tem um outro plano da mesma floresta. Então aqui eu vou deixar um pouco desfocado, assim, sem ponto focal. Então talvez puxar aqui um pedaço de um tronco aqui, dessa árvore. Então eu já comecei a ver um primeiro elemento que começa a me guiar, Talvez aqui, mais alguma coisa. Aqui pode ser mais uma árvore. Aqui também, olha, tem uma coisa bem legal que pode ser... Eu vejo até uns galhos saindo. Me lembra até uma araucária aqui da... Olha, se eu posso reforçar esse daqui. E reforçar também esses galhos um pouquinho, Vai começar a se formar alguma coisa aí, olha. Agora fica mais fácil de entrar nessa floresta, na medida que eu já tenho algumas referências, olha. Aqui talvez, olha, um caminho. Então eu posso pegar e criar um pouco melhor essas escadinhas aqui, esses degraus talvez, olha. Então, eu venho aqui por trás, Então eu já tenho aqui um pouquinho desse caminho se formando. Aqui, pegar essa mesma cor e aí começar a criar uma folhagem aqui, por exemplo. Pegar aqui, olha. Coisa que é muito particular nesse filme, nós não tivemos um color script muito definido. O Ale, a cada momento que ele ia abrir a sequência para entrar em produção, ele até analisava o que tinha sido feito, mas ele entrava de verdade no clima daquela sequência e ia achando o que aquele plano estava pedindo, e um plano puxava o outro, e como fazer essa transição entre as sequências, o que veio antes, o que vai vir depois. Definir já diretamente com o cenário, com as manchas, qual que vai ser realmente a cor e a luz, o clima desse momento do filme. O Ale tem uma técnica de animação que eu nunca vi ninguém trabalhar desse jeito, que é animar no Photoshop.
Ele tem um atalho que ele flipa entre as layers, as camadas do Photoshop, como se ele estivesse flipando no papel, como se fosse uma coisa da animação 2D, só que ao invés de usar folhas de papel, ele usa as camadas do Photoshop. E o Ale, ele estaria acostumado com o Photoshop, que ele consegue recortar, usar o warp, reutilizar peças, e um método muito fluido, que às vezes parece até uma espécie de escultura que ele faz. Ele já tem a peça, a cabeça ali, ele vai passar para uma próxima pose, ao invés de redesenhar tudo, que seria o tradicional da animação quadro a quadro, ele já pega a cabeça, já deforma, já muda um pouquinho, e funciona. Essa técnica do Photoshop, ela não é necessariamente mais simples nem mais trabalhosa, é uma questão assim da linguagem mesmo, do resultado final do que o Ale gostaria de ter no filme. Ele se incomoda, que seria o mais comum num filme de animação, o traço vibrar um pouco, sabe? Porque é muito difícil você fazer a linha, por mais que tenha um clean-up extremamente preciso, você fazer a linha e na pose seguinte, a linha não vibrar nada. No Périples é a primeira vez que eu tive, por exemplo, outros animadores trabalhando comigo. Eu animei praticamente os 2 personagens principais, com a ajuda da Viviane Guimarães, assistente de direção do filme, que animou umas partes desses 2 personagens, alguns planos. E a gente teve na equipe o Sandro Cleuso, que ficou fazendo o João de Barro. A gente foi convidado para fazer um personagem especial. João de Barro, ele é um velho maluco, mas ele não é maluco totalmente. Ele tem esses trejeitos meio malucos, mas ele é sensato, ele sabe o que está falando e ele dá os conselhos certos para os garotos. Diga o que sabe sobre os Pérlimps. Conte rápido. Então eu peguei o desenho do Ale, os bolsos que ele fez, eu fiz uma versão minha e eu mudei mais pro jeito que eu desenho. Comecei a animar, assim, não teve muito estudo, né? A gente, quando anima, a gente sempre pensa em alguém que a gente conhece ou algum ator, mesmo sendo um animal. Quando a gente anima, a gente esquece que ele é um pássaro. A gente anima como se fosse uma pessoa com personalidade. No caso do Stênio Garcia, que fez a voz, ele não está dublando, ele está fazendo a voz para que a gente anime em cima daquela voz, né? O diálogo dele é muito legal porque, que ele é um grande ator, ele acho que ele imaginou tudo de um jeito tão legal que quando eu escuto a voz das cenas que eu tenho que animar, eu já sei o acting que tem que fazer. Isso para o animador é metade do caminho já, né? Bem, era mesmo uma gravação, mas é uma mensagem dos Pérlimps, não dos seus Pérlimps, outros Pérlimps, meus Pérlimps, Pérlimps. Eu estou acostumado a animar nos filmes tradicionais que eu sempre fiz, cada fotograma uma vez ou 2 vezes. A gente chama de on ones ou on twos. Do Ale não, do Ale a gente faz, cada fotograma a gente filma 3 vezes, ou 4, que é mais parecido com o estilo de animação japonês. Até que vocês formam uma bela dupla. Dupla? Não. Nunca. Nunquinha. A gente só recebeu a mesma missão secreta. Esse aqui eu já fiz digamos, o segundo passe, né? Normalmente quando eu estou animando, eu vou fazendo muitos passes muito rápidos. Tem animadores que gostam de fazer um RAF com bastante cuidado e em seguida fazer o que a gente chama de tie-down, que é tirar as linhas de desenho, de estrutura um pouco mais definidas, que é o desenho que segue pro clean-up ou para a arte final. Eu prefiro fazer vários passes muito rápidos do personagem e conquistar lentamente o desenho final. Para mim, dessa forma, eu acho que eu consigo preservar um pouco mais as linhas de ação, que eu acho que, ao meu ver, é o que há de mais importante na construção do movimento. Eu vou mostrar para vocês, então, o primeiro passe, que foi esse, olha. Então, na medida em que eu faço esses primeiros desenhos, é meio que o básico das linhas de ação e do que tem de expressão, né? Você pegar, por exemplo, essa puxada dele aqui para falar, e quando ele para aqui, ó, que ele tá alucinado falando
segurando o outro aqui, olha. Isso tudo, a ideia é que isso se preserve com o maior gesto possível, né? E se você passa esse desenho a limpo sem ter muito a noção de tudo que está acontecendo, para mim fica mais difícil, o desenho fica um pouco duro. Então eu gosto de fazer, às vezes eu faço 5 ou 6 passes até a gente conseguir, até falar, pô, agora o desenho ele tá com a estrutura, a gente conquistou a estrutura do personagem, tem a graça do movimento, tem a graça do personagem e não perdeu principalmente as linhas de ação. Esse é o segundo passe, ele já tá bem mais acabado do que normalmente eu faço, olha, esse aqui já saiu um desenho, daqui eu provavelmente um terceiro passe já tem o que segue para nossa arte final. Serão expulsos pelas forças do Reino do Sol! Nunca! Nem que ocupem todas as terras do universo! Então fomos atrás de uma equipe de arte final. A ideia do Ale também é que não passasse pelo clean-up. Ele queria uma coisa mais solta nessa finalização dos personagens. Então nós fizemos uma mescla da etapa de clean-up e cor diretamente no Photoshop com essa equipe de arte final. Ao invés de fazer a linha e preencher, a gente ia fazer diretamente uma mancha e ia finalizando essa mancha, esses contornos, e reutilizando peças sempre que possível, e depois brincando muito com o Warp, com o Transform, com essas ferramentas do Photoshop, para finalizar. É nessa etapa que nós tivemos mais pessoas trabalhando no filme, né? Que teve o maior volume de trabalho. Mas a arte final daí, eu e a Lê até fizemos algumas coisas, eu supervisionei essa etapa, eu corrigia o que a equipe passava, e voltava até que ficasse bom o suficiente, aí eu passava para a Lê, se ele achava que já estava validado, a gente passava para uma próxima etapa, se não voltava para ajustes, por aí vai até chegar na etapa de composição, né? Nós mandamos para a equipe de composição o cenário, o arquivo da animação já finalizada com a arte final em cor, os áudios e uma referência do Animatic. O Ale ele já manda as diretrizes mais específicas, ele já manda no cenário, do como ele gostaria do movimento de câmera, qualquer coisa, na verdade, que seja relevante para esse plano, ele já passa ali pelo arquivo de cenário, né, que é onde ele centraliza as informações, né, e aí é um bate e volta, assim, que foi um dos problemas, né, da gente estar trabalhando à distância. A comp foi o mais difícil de resolver, assim, porque o trabalho de arte final, de animação é muito solitário, né, a gente discutia um pouco mais o artista bem concentrado, finalizando os planos necessários. Agora a comp, ela acontece muito uma troca com o diretor. Existe um misto ali de um olhar técnico, de entender o programa, entender os efeitos, mas também tem um olhar muito artístico que o Ale espera dos compositores que trabalham com ele, de entender cada plano como uma pecinha muito especial e o que pode ser tirado desse plano. Às vezes é uma névoa que não estava no cenário, às vezes é um movimento de câmera um pouco diferente, às vezes uma borboletinha que não estava, e a gente pega esses elementos para deixar o bosque também mais vivo, né, quando chega nessa etapa de comp. O plano nascia de novo, se necessário, ali na etapa de composição. Às vezes o personagem estava previsto que estaria numa parte mais clara, mas vai ficar mais legal se a gente colocar aqui uma sombra e o personagem surge da sombra. Tudo bem, isso daí surgia também na etapa de composição, e isso à distância dificultou muito. Porque no estúdio o Ale já tinha uma rotina de passar na sala de composição, conversar sobre o plano, é um retorno muito mais rápido, né? O compositor ele já mostrar o preview ali do plano, ele já pode explicar, ainda não fiz isso, eu estava trabalhando nessa etapa. E o Ale assistindo, qualquer dúvida ele já podia também perguntar pessoalmente, né? Essa cor aqui pode ficar um pouco mais saturada, você mexe um pouquinho, já saturou, legal. Ele tá vendo ali, né, na tela. Foi o que mais sofreu, assim, e achamos, né, uma maneira de organizar, mas acredito que se fosse para falar algo que se perdeu, foi esse momento, assim, de olhar a tela ao mesmo tempo e pensar junto o que daria para trabalhar nela, né.
O maior desafio foi criar uma infraestrutura para o projeto em uma cidade muito pequena, a 300 quilômetros de São Paulo, e conseguimos. Eu acho que um dos grandes diferenciais também do projeto é ter conseguido levar a um grupo de artistas a morarem juntos no meio da natureza, nas montanhas, em um lugar que tem muito silêncio, onde as pessoas estão muito concentradas. E espero que isso também tenha contaminado e impregnado o filme, não? Com esse sentimento de estar num bosque. O outro desafio importante deste projeto foi como desmontar toda essa infraestrutura que a gente tinha conseguido fazer nessa pequena cidade quando chegou a pandemia e transformar o projeto num projeto 100% remoto. Mas tem sido um aprendizado muito rico e isso também nos está permitindo ter profissionais em muitos lugares que no início só podíamos ter profissionais que tivessem a disponibilidade para viajar e morar em Santo Antônio do Pinhal. Hoje em dia podemos ter profissionais de qualquer parte do Brasil, inclusive de fora do Brasil. Para mim foi uma surpresa perceber o quanto é possível realizar um filme desses à distância, né? Todo mundo, cada um na sua casa hoje, todo mundo conectado por num programa, né? Com salas virtuais, né? Eu quero falar com o compositor, eu clico na sala dele. Eu acho que uma dissonância suave pode ficar muito legal. Bacana, eu vou trabalhar em cima disso, legal. Pérlips é uma história que é cheia de surpresas, cheio de climas, então está sendo uma experiência muito interessante para mim, que é trabalhar com mais elementos eletrônicos, misturados a coisas, tem coisas da percussão corporal que eu uso, mas misturado a coisas muito eletrônicas. Então, estou usando muito sequência de melodias, assim, coisas bem típicas de recursos de música eletrônica, mas num contexto fantástico. Os instrumentos eu tenho usado o corpo, muito para efeitos, então coisas tipo... nos efeitos de floresta eu tenho usado muito som aqui, ó. A bolsa da gota também, misturado. Daí tem uma levada de outra música que eu parti do corpo, que é meio assim. Isso. Isso que é quase o tema, e os outros elementos eletrônicos vão entrando em cima disso aqui, de uma coisa armada com o corpo. Então de corda também eu tenho usado esse aqui, esse instrumento chinês que é o Guan. Eu falo muito da parábola da árvore do Paul Klee, que diz que o artista não é nem as folhas e nem a raiz, né? Ele é o tronco que transforma alguma coisa retirada de algum lugar e faz brotar em outro. Eu me vejo muito como um trabalhador, assim, me coloco à disposição de coisas que não sei colocar em palavra, mas que me parece, e eu acredito, que desejam encontrar um lugar no mundo. De longe vai levar